Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nahara Caroline do canal Mátina. E nesta aula a gente vai continuar falando sobre base de um espaço vetorial. E também a gente vai definir o que é a dimensão de uma base. Sim? Então, se você interessou por essa aula, fique comigo. Certinho? Então, vamos relembrar um pouquinho. Vamos ver se vocês lembram o que é uma base. Pessoal, o que é uma base de um espaço vetorial? Vocês lembram? Hum, professora, base, para ser base de um espaço vetorial, o conjunto tem que ser ali e tem que gerar esse espaço vetorial. Muito bem. Então, para começar, vamos falar sobre o primeiro teorema. Então, como que vai funcionar? Eu não vou estar demonstrando esses teoremas, mas eu vou estar explicando o significado desses teoremas para ajudar vocês nos exercícios, certo? Então, o primeiro teorema, ele fala o seguinte: olha, eu tenho um conjunto de vetores não nulo, e ele gera o espaço vetorial, certinho? Então, qualquer vetor desse espaço vetorial é escrito como combinação linear de V1, V2 até Vn, certo? Então, dentre esse conjunto, eu posso extrair uma base, certo? Então, para ser uma base, como a gente viu anteriormente, tem que gerar o espaço vetorial. Então, esse conjunto de vetores gera. E esse conjunto de vetores tem que ser LI, tá? Então, se esses N vetores geram o espaço vetorial, eu preciso ver se eles são LI. Se eles forem LI, eu já consegui uma base de V. Aí, se eles não forem LI, então eu vou retirar um vetor, porque, olha, então se ele não é LI, significa que existe um vetor que é combinação linear dos demais. Então, eu vou retirar esse vetor. Retirei, então eu vou pegar os N menos 1 vetores, agora, novamente, eu sei que esses N menos 1 vetores continuam gerando espaço vetorial, ele continua gerando espaço vetorial. E aí, eu vou ver se eles são ali. Não. Se eles forem ali, tudo bem. Eu já consegui uma base. Aí, se não for, então eu vou retirar aquele vetor que é a combinação linear dos demais. Retirei esse vetor e vou fazendo isso até obter o número de vetores que são LI. Então, eu vou obter, por exemplo, que R vetores são LI. Então, eu obtive que R vetores são LI, e isso é menor que o número que gera, certo? Então, quando eu obtive esses R vetores vão ser LI, e também vai gerar o espaço V. Aí eu obtive uma base. Então, se eu tenho um número de vetores que gera o espaço vetorial, mas eles não são LI, eu vou retirando vetores até obter um vetores LI que gera a base, certo? Aí, com esse teorema, gera um outro teorema. Ele fala o seguinte: seja um espaço vetorial V gerado por conjunto finito de vetores do espaço V, V1, V2 até Vn, certo? Então, qualquer conjunto com mais de N vetores é necessariamente LD. E, portanto, qualquer conjunto Li tem no máximo N vetores. Então, pelo teorema anterior, se eu tenho que N vetores já gera o espaço vetorial, então, dentre esses N vetores, eu posso obter vetores. Dentre desses vetores, eu posso obter vetores que geram, que é uma base de V, certo? Então, eu vou ter que, no máximo, N vetores vai ser LI.
que, ou se eles não forem LI, eu vou retirando o vetor até eu obter vetores LI. Então, pelo teorema anterior, se eu pegar mais de N vetores, esses vetores necessariamente vai ser LD. Não tem como ele ser LI, certo? Isso usando o teorema anterior. Então, para ser, se eu tenho N vetores, eles geram espaço, então, dentre esses N vetores, eu vou obter uma base. Essa base pode ser N vetores, se for N vetores, esses N vetores vai ser LI, ou, se não for, eu posso obter uma base com um número menor de vetores, porque eu vou retirando vetores até eu obter essa base. Então, se eu obter com R vetores, onde R é menor do que N, essa significa que são LI e também gera, logo eu obtenho uma base. Então, os que tiver a mais vão ser LD, certo? Aí, desse teorema, a gente tem um corolário, que fala o seguinte: qualquer base de um espaço vetorial tem um mesmo número de elementos. Lembra que quando a gente estava vendo exemplos de base, eu falei lá no R2, observa qual é a quantidade de vetores que formam a base de um espaço vetorial. Do espaço R2, era 2 vetores. Do R3, 3 vetores. E assim por diante. Então, qualquer base de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de elementos. Esse número é chamado de dimensão de V, certo? Então, a dimensão do espaço vetorial. Então, e denotado por de V, certo? Então, por exemplo, se eu estou no espaço R2, qual vai ser a dimensão do espaço R2? Ó, a base do R2 é formada, a gente viu um exemplo, por 2 vetores. Então, a dimensão é 2. Ó, exatamente esse grau aqui. Ó. De R3, a dimensão vai ser, para formar uma base de R3, eu preciso de 3 vetores. Então, dimensão vai ser 3. Ó, a gente viu também um exemplo das matrizes 2x2. Para formar a base, precisamos de 4 vetores. Então, você vai multiplicar o número de linhas pelo número de colunas. Então, a dimensão é 4. Ah, professora, e como que seria a dimensão dos polinômios de grau n? Uma base do polinômio de grau n, a gente viu que era n de grau menor ou igual a n. Era n mais 1, certo? Então, a dimensão dos polinômios de grau n menor ou igual a n vai ser n mais 1. Certinho? Outra coisa aqui que é bom, a gente pode escrever dimensão de V, ou aqui a gente podia escrever dimensão de R2, dimensão de R3, dimensão das matrizes 2x2, tá? Então, o polinômio de grau 3 menor ou igual a 3, então a dimensão dele vai ser 4. Certinho? Aí, dessa forma, nessa aula a gente definiu alguns teoremas, falou sobre alguns teoremas de base e definiu a dimensão. Então, se vocês gostaram dessa aula, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like.